E aí galera, tudo bem com vocês? Professor Arthur aqui mais uma vez. Vamos iniciar mais uma aula de Educação Física. Hoje um tema interessante, né? O futebol. Vou falar de forma bem breve, tá? Pra gente já matar o tema e já responder as questões, beleza? Então vamos lá, galera. O que a gente vai falar? O futebol como representação da cultura nacional, certo? Mas eu não vou falar só porque o futebol... a gente gosta do futebol, ele está representando a nossa cultura. Não. Tem um contexto histórico aí, tá, pessoal? Quando e como começou a ser, né, o futebol um esporte popular, né? A gente vai pensar o seguinte. Deixa eu aumentar eu aqui para ficar maiorzinho para você entender, parecer melhorzinho. A câmera é ruinzinha, mas vai-se embora, né? Pessoal, teve um período, né, aquele período de imigração. O que acontece? Com o período de imigração, ali no século 19 para o 20, o que aconteceu? Vários países, né? Várias pessoas, vários imigrantes de diversos países vieram para o Brasil e trouxeram vários esportes, né, pessoal? Não só o futebol. Às vezes os países já conheciam o esporte, só que não era disseminado. Por quê? Pela falta, né, de influência, falta de atletas, falta de conhecimento daquele esporte. Então, com a imigração, expandiu ali, né, uma variedade de esportes para toda a população. Principalmente para quem? Para a população mais pobre, né, pessoal? Para as periferias, porque esses imigrantes que vieram, em sua maioria, pobres, tá? Pobres, tá? A gente tem que lembrar que teve uma época de escravidão, isso tudo veio acabando com o tempo. Claro que no Brasil ainda existia, né, pessoal? Só que veio acabando com o tempo e imigrantes vieram chegando, né? Introduzindo novos esportes, certo? Então, o que acontece nesse período, né? Essa imigração trouxe conhecimento maior a respeito dos esportes, né? E essa influência, pessoal, é influência direta a respeito dos negros no futebol. O que acontece? Os negros tinham a oportunidade, quando a gente falar em negros, vocês vão sempre lembrar que nos períodos passados, geralmente a classe negra era pobre, né, pessoal? Justamente por essa questão de escravidão, de abolição de escravidão, certo? De novas oportunidades de emprego e tudo mais. Então, os negros ali tinham a oportunidade de quê? De discutir com os brancos, com as pessoas com maiores influências, principalmente financeiras, e de ter um aspecto de vencedor, né? E vocês podem ver que no cenário, né? Não vou falar mais para frente, mas em todo um contexto, no cenário, vários ídolos nossos eram o quê? De cor negra, né? Eram negros, tá? E a gente vai lembrar da ditadura de Vargas, né? Que acontece? O futebol passou a ser um meio como controle, para o governo ter um controle, de certa forma, sobre a população. Influenciar o futebol naquelas pessoas. Para quê? Justamente para ter o controle sobre determinado aspecto de entretenimento. Se eu mantiver o controle, quem joga, quem não joga, quer dizer, eu tenho um poder militar ali, beleza? E nessa figura do negro, a gente vai lembrar desse fenômeno aí, ó, chamado Pelé, né, galera? Um dos maiores craques que a gente tem, né? E a gente vai lembrar nessa questão da nossa cultura, desse fanatismo, justamente, pessoal, por causa desses atletas aí, ó, certo? Pelé é mais antigo, né? Mas mais pra frente a gente vai lembrar do Ronaldinho, né? Do Romário, todos negros, né, pessoal? Isso é bacana de ver. O Pelé foi realmente um defensor aí do futebol e trouxe esse fanatismo, esse amor ao futebol, justamente pelo quê? Por causa das conquistas, tá, pessoal? E aí, pessoal, depois da era Vargas veio uma ditadura, né? E justamente com a ditadura, um poderio no esporte. O que acontece? Nas épocas de 1950, o Brasil foi campeão, lá na Copa de Uruguai, se eu não me engano. O que acontece? Para o governo, por essa questão da ditadura, era importante o Brasil ter esse poderio no esporte, né? Ter esse poder no esporte. Ele ser um aspecto, ser um país visto de fora como um fenômeno, como um poder esporte, como um país esportista forte.
esportistas fortes fisicamente, né? Porque a questão da ditadura vem sempre batendo nesse ponto, né? Criar militares, pessoas fortes, certo? Então, teve essa visão, beleza? E por quê? Nessa época da ditadura, pessoal, muitos jovens, muitas crianças praticavam a modalidade esportiva. Como o quê? Como uma groja que o governo dava, né? Não, vamos deixar esses indivíduos aí praticar alguma modalidade esportiva, certo? Mas, na época, o que acontece? A profissionalização era feita ali dificilmente por pessoas negras, né? Só quem era realmente craque entrava nesse meio, tá? Pessoal, e vai lembrar o quê? Que justamente esse individualismo que eu falei para você lá do Pelé, acrescente em outros países, e a imprensa fez o quê? A diminuição desse fanatismo do esporte, né? Vários esportes, lá na época de 80 para frente, vários países começaram a ganhar novas Copas. Não foi só o Brasil, não era só o Brasil que era bom naquilo, né? E vários atletas jogavam muito no individual. O quê? Que por a visão exterior, país de fora viu o quê? O país como um país individualista, certo? Fanatismo demais e coletivismo de menos, o que influenciou diretamente em perdas, né, para nossas Copas. E a imprensa começou a crescer ali, pessoal. O futebol não era o objetivo principal da imprensa, porque outros esportes eram populares, certo? Então a imprensa começou a jogar o futebol na mídia. Daí para frente, pessoal, ganhamos Copas também em 2000, né? 2002, 2006, certo? Isso foi influente demais, gerou ainda mais fanatismo. Só que, o que acontece nos tempos de hoje, né? Década de 2020, a escassez de títulos, pessoal, referências no esporte, falta, né? A gente tem hoje o Neymar, um craque, só que não é só o Neymar que joga, né? Não é só o Neymar que ganha o título. Tem que ter uma coletividade, tem que ter referências maiores para a gente conseguir. E a modernização do modo geral, pessoal, faz com que as crianças hoje não tenham esse fanatismo relacionado ao futebol. Justamente por quê, pessoal? Porque hoje a criança já está crescendo com tecnologias na mão e não está sendo desenvolvida, né, no aspecto motor. Então aquilo ali é ruim. O atleta ele não vai conseguir ter um desempenho maior. Essa questão motor ela se desenvolve na infância. Então, se a gente não der esses aspectos, melhorar esses aspectos motores, vai, consequentemente, lá para 2050, pessoal, um número mínimo de atletas, né? De atletas bons, de atletas referências, para atletas normais, tá? E isso vai dificultar cada vez mais a compreensão de títulos e, consequentemente, né, daqui décadas e décadas, talvez o futebol não seja um esporte assim tão popular, tão difundido no Brasil. A gente vai lembrar sempre o futebol como um aspecto histórico e não como um aspecto cultural nosso, tá? Beleza, galera? Vou preparar 4 perguntinhas para vocês, vocês vão responder. 4, não, hoje eu vou mandar 3, beleza? Então você responde, já posta lá no Classroom e já mata essa questão, beleza? Para a gente sintonizar para vocês responderem. Nos tempos atuais, o que acontece? Escassez de títulos, referência no esporte. Vocês vão lembrar de quais períodos, pessoal? Ditadura de Vargas, ditadura militar, tá? Pelé como o fera, né? O grande disseminador da cultura esportiva aqui no Brasil. Beleza, galera? Então, simbora responder as questões. Valeu!